Olá, pessoal. Meu nome é André Dailson, sou estudante de Engenharia da Computação da UFPA e eu e o meu colega Arthur, a gente vai falar um pouco sobre os cursos de Engenharia da Computação e Engenharia de Telecomunicações aqui, para vocês conhecerem um pouco do que são esses cursos que vocês podem estar interessados em fazer ou não, né? E eu vou falar um pouco da carreira acadêmica, ou seja, o que você vai esperar, o que você deve esperar da parte acadêmica do curso de telecomunicações, e o Arthur vai falar a parte profissional, o que você deve esperar depois de terminar a faculdade e do mercado de trabalho como um todo. Então, aqui a gente tem a minha parte, que eu vou falar sobre a carreira acadêmica. A gente tem uns índices aqui, então a gente vai primeiro falar o que é o curso de engenharia da computação. Depois a gente vai falar sobre o que é o curso de Engenharia de Telecomunicações, qual o perfil do aluno para aquele curso, aí você vai poder ver se você se encaixa ou não nele, e as matérias ministradas no curso. Então vamos começar aqui. O que são os cursos? Primeiro a gente vai falar de Engenharia da Computação. O curso de Engenharia da Computação abrange diversos aspectos de desenvolvimento de computadores, integrando conhecimentos de ciência da computação e engenharia elétrica, como vocês podem ver aí na imagem. Ele pega um pouco dos dois cursos e ele tem outras coisas que específicas do curso de engenharia da computação. Durante o curso, você vai aprender diversas técnicas e conhecimentos para aprender a desenvolver e manipular tanto software quanto hardware. Agora a gente vai falar do curso de engenharia de telecomunicações. A engenharia de telecomunicações é responsável pelo planejamento, projeto e operação e manutenção dos sistemas de telecomunicações. Sua função é garantir a comunicação de sistemas de rádio, televisão e redes de computadores. Então, como vocês podem ver, telecomunicações é muito mais pela parte das redes, de como esses aparelhos se comunicam. Então, o 5G, o futuro 5G que vai chegar aí, a sua internet, fibra ótica, comunicação desses computadores, dessas redes, é mais estudado pela engenharia de telecomunicações. Agora a gente vai ver um pouco o perfil do aluno para ambos os cursos, porque para ambos os cursos o perfil é bem parecido, então a gente vai falar deles aqui agora. Interesse em tecnologia. Esse é bem óbvio, né? Já que você está entrando na área de tecnologia, mas muita gente não se dá conta disso. E se você quer entrar na área de tecnologia porque alguém indicou isso para você, que o mercado de trabalho está bom, ou que você vai ficar rico fazendo isso, talvez não seja uma boa ideia se você não gosta disso. Você precisa gostar do curso, senão você acaba desistindo. Você precisa gostar de tecnologia. O segundo item é ter interesse em aprender coisas novas continuamente. Então, lembrando que você está entrando, se você for fazer esses cursos, você vai estar entrando na área de tecnologia. E a tecnologia está em constante evolução, então ela não vai esperar por você. Então, você tem que, durante o curso e até mesmo depois que terminar o curso, você precisa estar sempre estudando, sempre buscando novos conhecimentos, sempre se atualizando nas tecnologias que vão saindo. O terceiro item, capacidade de trabalhar em equipe. Isso eu acredito que seja válido para qualquer engenharia, e engenharia de computação e telecomunicações não vai ser diferente. É uma coisa muito importante. Então, algumas vezes você vai desenvolver, algumas vezes, claro, você vai desenvolver projetos sozinho. Você vai ter os seus projetos individuais lá que você vai querer fazer e você vai fazer eles sozinho. Mas em projetos maiores, não é tão fácil assim desenvolver, você precisa trabalhar em equipe. E para isso você tem que ter certas habilidades comportamentais, como empatia e resiliência, para poder compartilhar os conhecimentos com seus colegas. Então, um problema complicado para você pode ser simples para o seu colega. Então, você tem que saber trabalhar essa dinâmica muito bem. O quarto item, domínio de idiomas. Aí você pode perguntar, poxa,
preciso saber outra língua para fazer essas engenharias? Não, na verdade não, tu não precisa, mas se você tiver interesse, ou se você até mesmo já sabe uma língua estrangeira, principalmente o inglês, você vai ter muita facilidade em buscar conteúdos novos para você estudar. Sua gama de conteúdos vai ficar gigantesca se você tiver essa habilidade. Agora, o último que eu coloquei aqui é facilidade em resolver problemas lógicos e matemáticos. É um outro bem óbvio, né? Mas é importante falar. Você vai estar entrando no curso de engenharia, então você vai trabalhar com problemas lógicos e você vai trabalhar muito com matemática. Então, se você não tem muita afinidade com números e você não gosta, você se assusta com equações gigantes, talvez esse não seja o curso para você. Agora, se você se sente confortável nisso, pode ser uma boa. Então, se você se encaixa nesse perfil aí, pode ser que engenharia da computação e engenharia de telecomunicações seja o curso ideal para você. Agora, o que que a gente estuda nos semestres? No primeiro e segundo semestre, para engenharia da computação e telecomunicações, eles são iguais. O primeiro e o segundo são as mesmas disciplinas para os dois. A partir do terceiro que eles vão começar a modificar. Então, no primeiro semestre, a gente tem Física 1, Cálculo 1, e aí é uma matéria que muita gente tem dificuldade. Se você não tiver uma boa base em matemática do ensino médio, você provavelmente vai ter dificuldade nessa matéria. Mas é uma matéria até que tranquila, às vezes dá para passar assim. É até divertido. Eletrônica digital é uma matéria bem legal também. Você vai aprender a criar e projetar circuitos digitais. Programação vai ser a sua introdução à programação. Você vai aprender lógica de programação. E no FCT a gente aprende isso utilizando a linguagem C. E projeto de engenharia 1, que é, para mim, a matéria mais legal do primeiro semestre, que é onde você vai colocar realmente a mão na massa. Você vai criar um projeto e vai construir ele, vai programar, vai construir ele do zero. E aí você não vai fazer isso sozinho, claro, você vai trabalhar com uma equipe para fazer isso. No segundo semestre, Física 2, Cálculo 2, Estrutura de dados e Arquitetura e Organização de computadores. Álgebra linear e variáveis complexas, essas duas, álgebra linear e variáveis complexas, são mais para matemática, como o cálculo 2 também. Ah, estrutura de dados é programação, é mais para programação, você vai aprender a estruturar e manipular os dados nos seus códigos. A arquitetura e organização de computadores é como o nome diz, você vai aprender sobre a arquitetura dos computadores. E projeto de engenharia 2 é quase a mesma coisa que o 1, só que você vai desenvolver algo um pouquinho mais complexo, vai aumentando. No terceiro semestre, a gente vai começar a separar as matérias de computação e telecomunicações. Então, para computação, a gente tem uma matéria chamada rede de computadores, que, como o nome sugere, a gente vai aprender o básico de redes. A gente vai aprender como as redes funcionam, os protocolos que são usados, como eles se comunicam, como os computadores se comunicam. E em telecomunicações, a gente tem cálculo vetorial, funções especiais de telecomunicações e rede de computadores. Aí você pode estar notando que tem rede de computadores em telecomunicações e computação, né? É porque a rede de computadores para telecomunicações é um pouco mais abrangente do que para computação. E para ambos os cursos, a gente tem cálculo 3, sistemas operacionais, a gente vai aprender como os sistemas operacionais são estruturados e organizados, e circuitos elétricos, que é a introdução de ambos os cursos para circuitos. Vai aprender a projetar circuitos. No quarto semestre, computação, para computação, a gente tem rede de computadores 2, que é a continuação do 1, né? Um pouco mais, ele abrange um pouco mais a rede de computadores. Em telecomunicações, a gente tem circuitos elétricos 2 e ciência e tecnologia dos materiais. Circuitos elétricos 2 para computação é opcional, mas para telecomunicações é obrigatório, você vai ter que fazer. Para ambos, né, no quarto semestre, a gente tem eletrônica analógica
onde já no quarto semestre você já vai ter uma gama bem grande de conhecimentos sobre circuitos elétricos e lógica de circuitos, então você vai aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Probabilidade estatística, que como o nome sugere, você vai aprender sobre probabilidade estatística. Sinais e sistemas, onde você vai aprender a analisar e manipular sinais em determinados sistemas. No quinto semestre, para computação, a gente tem engenharia de software e teoria da computação. Em telecomunicações, a gente tem teorias de comunicações e comunicação em sociedade. Aí você percebe que em telecomunicações você está bem focado em como a tecnologia afeta mais a sociedade, né? Por isso que a gente tem comunicação e sociedade aqui. E para ambos a gente tem projetos de engenharia 2, isso, processos estocásticos, que é basicamente uma continuação de processo de probabilidade estatística, processamento digital de sinais e microprocessadores e microcontroladores, que é uma matéria que eu gostei pra caramba. Eu acho muito divertida porque você vai aprender diversas coisas sobre microprocessadores e microcontroladores, dá para usar muita coisa dessa matéria nos seus projetos. Agora, no sexto semestre, a gente tem projeto de hardware e interfaceamento, banco de dados, onde você vai aprender a criar um banco de dados, automação industrial e controle de processos, onde você vai focar muito em circuitos industriais. Isso é bem interessante também. Em telecomunicações, você tem métodos numéricos para engenharia e técnicas de otimização. O sexto semestre para telecomunicações é bem matemático mesmo. E para ambos, a gente tem o que muita gente considera o terror do curso, que é a teoria eletromagnética. Para ambas as disciplinas, as pessoas costumam dizer que é a mais difícil. No sétimo semestre, para computação, a gente não tem matéria específica. Telecomunicações, a gente tem legislação de engenharia de telecomunicações, teoria de ondas guiadas. Agora, para ambos, isso a galera de computação também vai ter que fazer, empreendedorismo e plano de negócio, metodologia científica, inteligência computacional e comunicações digitais. Agora, no oitavo semestre, para computação, a gente tem computação gráfica e processamento de imagem, teoria de computação 2 e métodos numéricos para engenharia. Para telecomunicações, a gente tem comunicações ópticas, que muitos alunos dizem que é um pouquinho complicado também, comunicações digitais 2, antenas de propagação, dispositivos, circuitos RF e sistemas de telecomunicações. No nono semestre, para computação não tem matérias específicas, só tem matéria para telecomunicações, que são redes móveis. Então, provavelmente nesse semestre você vai usar ele para fazer outras coisas que eu vou falar mais à frente. E no décimo semestre, o amado e odiado TCC, onde no final do curso, e você já está no final do curso, você vai ter uma gama de conhecimentos e você vai ter que usar esses conhecimentos que você adquiriu dentro e fora do curso, porque você vai aprender muita coisa, você vai ter que aprender muita coisa fora do curso também, e para fazer o seu trabalho de conclusão de curso. E aqui a gente tem alguns extras. Existem cargas horárias que devem ser pagas durante o curso. Por exemplo, matérias optativas, estágio obrigatório, projeto de extensão, carga horária complementar. Provavelmente você vai usar aqueles horários vagos dos outros semestres para fazer isso. Não é recomendado que você deixe tudo para fazer no final, não. Por exemplo, no nono semestre, provavelmente você vai usar para pagar essas cargas horárias aí. Agora, o meu colega Arthur ele vai falar sobre a carreira profissional das engenharias. Eu vou falar um pouco sobre, né, o André falou um pouco sobre a carreira acadêmica. Eu vou prosseguir aqui falando sobre, né, as profissões de cada curso. Bom, aqui na agenda, o que eu vou falar, né, nessa ordem vai ser sobre as áreas de atuação, né, de cada engenharia, as atividades exercidas, né, o que tu vai fazer, né, em cada atuação, em cada curso, né, especificamente, o campo de trabalho,
aonde tu pode trabalhar, né, dependendo da engenharia que tu cursares. Fala um pouco sobre o salário inicial de cada curso, o salário médio, né, e a progressão, né, até chegar no auge da carreira. E finalmente eu vou falar um pouco sobre as dificuldades na profissão. Bom, as áreas de atuação, no caso da engenharia da computação, ele vai trabalhar basicamente, né, desenvolvendo um software, né, algum programa. Ele vai projetar e construir algum tipo de circuito, algum hardware, alguma placa de circuito, né, dependendo da aplicação desejada. Ele pode trabalhar com a parte de automação e robótica, né, construindo scripts de automação, tanto de software quanto de hardware, e, né, gerenciar uma rede, né, de computadores e arquitetar uma rede de computadores. A rede de telecomunicações ela é mais voltada, né, para essa parte de redes de computadores, para essa parte de, né, projetar e fazer a manutenção de sistemas, né, de telecomunicações e garantir, né, essa comunicação por meio de sistemas de telefonia, de rádio, televisão e transmissão de dados em geral. As diversas funções, né, que essas engenharias ela podem exercer, elas podem ser englobadas em 5 áreas que estão listadas abaixo, que são desenvolver um software, né, criar um programa, projetar, né, e construir um hardware, um circuito, arquitetar alguma rede de computador e gerenciar essa rede, dar suporte técnico a alguma organização ou ao usuário, e, né, finalmente temos a carreira acadêmica, né, que seria lecionar, né, e realizar pesquisas acadêmicas. Bom, as atividades exercidas em cada engenharia, em cada área, né, listada, é informada abaixo. No caso, na parte de desenvolver um software, né, o profissional que é dessa área, ele vai ter que projetar, né, pesquisar, fazer pesquisa sobre, né, a tecnologia mais recente, dependendo da área. Ele vai ter que estudar sobre sistemas operacionais, dependendo, né, do que ele for fazer. Ele vai ter que avaliar o software, analisar possíveis problemas de software, bugs, corrigir esses bugs. E também, às vezes, é necessário integrar, né, um software já antigo, né, um software legado, com um software novo. Também requer muita experiência. Na parte de projeção de hardware, como disse anteriormente, ele vai projetar, né, um circuito, ele vai fazer algum esboço de algum circuito, né, de alguma placa de circuito, né, e a partir daí, né, ele vai projetar modelos, vai esboçar, ele vai criar manuais para esses circuitos, né, e certos protótipos, né, para, né, a partir de protótipos, criar o produto em si, né, e também tem, né, a função, né, de projetar um circuito, né, que seja amigável tanto para engenheiros que vão trabalhar nele, quanto para o usuário. Na parte de gerenciar uma rede, né, como o próprio nome já diz, projetar, né, uma rede, uma arquitetura de rede, e adaptá-la, né, dependendo da tua aplicação, né, se é uma rede pública, se é privada, né, também programar equipamentos de rede, como switches, como roteadores, dependendo da marca, né, isso diferencia, da Cisco ou da Datacom. Tem que aprender as linguagens de cada equipamento. Né, ele vai ter que monitorar essa infraestrutura, né, se acontecer algum tipo de erro na rede, se acontecer uma quebra de fibra, ou se faltar energia em algum lugar, ele tem que estar disposto, né, a corrigir o problema e, né, fazer a manutenção desses equipamentos, né, que geralmente os equipamentos eles dão problema, como os roteadores e switches, dependendo da rede, né, se for estatal, principalmente, ele vai ter que, né, que estar apto a fazer a manutenção nesses equipamentos. Na parte de suporte técnico, ele vai ter que, né, monitorar a infraestrutura de alguma organização, seja do Estado, seja uma empresa privada. Né? Ele vai ter que fazer diagnóstico de cada problema que pode ocorrer,
e tem que, né, estar capacitado para poder resolver os problemas tanto de hardware quanto de software. E também, em alguns casos, né, dar suporte ao usuário final. Na carreira acadêmica, como já foi dito, o profissional vai ter que planejar aulas, né, para seus alunos, lecionar, criar atividades para que, né, o aprendizado de cada aluno seja eficiente. E, né, eu acho que a principal razão pela qual muitas pessoas escolhem essa área de carreira acadêmica são as pesquisas, né? Pesquisar novas tecnologias, novos frameworks, né? Desbravar, né, novas tecnologias para o mercado. Bom, a respeito do campo de trabalho de cada engenharia, não se diferencia muito, né, uma da outra, mas são as seguintes. No caso, podem ser, né, como eu falei antes, órgãos públicos, empresas estatais, indústrias privadas, sejam elas de telecomunicações, de farmacêutica, seja bancos, né, seja empresas de desenvolvimento de software e por aí vai. E, né, além de trabalhar, né, para alguma empresa como um empregado, um assalariado, também existe a opção, claro, né, de ser empreendedor, criar a própria empresa, né, e produzir um produto, né, para os seus usuários. A parte de telecomunicações, né, também englobam mesmo campo de trabalho, só que, né, diferencia um pouco, né, a atividade exercida, né, que é voltada mais para a parte de telecomunicações, de telefonia, de fibra ótica, de rádio, televisão, né, e transmissão de dados em geral. E abaixo, né, a gente podemos ver algumas imagens, né, do campo de trabalho, né, dependendo da área. Bom, a respeito do salário, né, de cada engenharia, não se diferencia muito, né, principalmente no início. A média salarial, né, no caso inicial, no Brasil, de cada, né, engenharia, para a engenharia da computação, está em torno de 2.700 a 4.000 reais. E no caso de engenharia de telecomunicações, vem um pouco mais abaixo, 2.200 a 3.800. No caso, a média salarial, né, no Brasil, ela é um pouco maior. E a média de engenharia da computação está em torno de 6.500, enquanto para telecomunicações está em torno de 6.000 reais. E, né, conforme o profissional ele vai crescendo na carreira dele, o salário dele pode crescer de forma indefinida, né? Ele pode ganhar, né, bastante, ou nem tanto assim, né, dependendo da sua capacidade, né, intelectual. Mas geralmente, né, o auge, né, da carreira de ambas as engenharias, a média de salarial é de 12.000 reais. Bom, as dificuldades, né, de cada engenharia, né, nas profissões, elas são bem parecidas. No caso, elas são, né, a, a pressão constante, né, para entregar produtos de forma rápida possível para o usuário, né. Às vezes tem um cliente, né, que quer aquele produto para certa data. Então é uma pressão constante, né, para poder desenvolver o produto, para entregar o mais rápido possível. Né? E aquele profissional que não está confortável, né, em trabalhar sob pressão, né, deveria, né, considerar, né, empresas mais, né, como posso dizer, de legado, empresas estatais, ou considerar, né, outro curso. A curva de aprendizado também do curso, às vezes, pode ser um pouco íngreme, né, dependendo da função a ser exercida, principalmente na parte de projetar um hardware ou desenvolver um software, né, requer muito conhecimento, né, prévio para poder ser eficiente nessa construção de hardware, né, ou desenvolver um software. Também, né, é necessário, né, que como foi falado anteriormente, o profissional ele esteja confortável em aprender tecnologias de forma frequente, né, tá sempre aprendendo, todo dia aprende algo novo, e também, né, estudar por conta própria, né, que nem o quarto ponto, né, observa que as faculdades, geralmente, hoje em dia, né, a maioria delas, elas não refletem a necessidade do mercado de trabalho. Elas não, né, vão a fundo, né, sobre o que o aluno, né, o profissional vai exercer na sua função. Então, muitas vezes, o aluno tem que ir, né, por fora, né,
por meio de cursos, né, externos, ou experiências em estágios, né, para poder aprender o que ele vai, né, fazer no mercado de trabalho em si. Bom, finalmente, as engenharias, né, aqui apresentadas, né, o mercado de trabalho para cada uma delas vem crescido bastante, né. Dizem muitas vezes, né, que essas engenharias são o futuro, né, do mercado de trabalho. Muitos das funções exercidas pelos engenheiros dessas duas áreas vão substituir, né, diversos profissionais de outras áreas e, consequentemente, né, isso acarreta uma grande demanda, uma grande quantidade de vagas de emprego. E também, né, como dito anteriormente, o aluno, né, que vai cursar esses, essas engenharias, é recomendável que ele tenha, né, uma afinidade com matemática, né, com lógica de programação e programação em geral, né, para poder, né, não ter dificuldade no curso, né, porque é um curso muito pesado nessa área de matemática, né, e programação. E também, né, como falado anteriormente, tem que ter, né, essa noção de que muito conhecimento do que ele vai adquirir, né, é necessário para ele exercer uma função no mercado de trabalho, ele vai adquirir de forma autônoma. Ele tem que ser um autodidata, né, porque muitas vezes, né, deixa de desejar em alguns aspectos. Mas apesar, né, de tudo isso, a faculdade, né, ela prepara o aluno, né, o profissional, prepara ele para o mercado de trabalho, dá uma base sólida, né, dependendo do que ele vai fazer, sendo que ele pode exercer funções, né, desde o setor primário, né, do setor de commodities, né, até o setor terciário de serviços. Então, é uma grande, né, esses cursos, eles fornecem um grande leque, né, de oportunidades, né, de trabalho. E aqui fica o convite, né, o o espectador e aluno, né, que se identificou, né, com o perfil exposto aqui, né, de profissional, de aluno, e tem interesse, né, por alguma das áreas, né, tem essa curiosidade, né, por alguma das áreas aqui listadas, né, fica aqui o convite para prestar vestibular, né, para um dos dois cursos.